Bom dia, turminha. A tia tá aqui de volta hoje para ter mais uma revisão, tá certo? Hoje, sexta-feira, finalizando a semana, né? Eu creio que vocês tenham feito todos os trabalhos de vocês, tenham conseguido com muita facilidade, porque as revisões foram bem claras, né? Para que vocês pudessem automaticamente fazer os trabalhinhos em casa de vocês, tá bom? Agora a tia vai mostrar a vocês alguns pontos sobre a nossa aula de agora, tá bom? E eu espero que vocês compreendam e consigam fazer aí na casa de vocês tudo bem direitinho. Então, ó, hoje é sexta-feira, dia 6/6/2020, tá? 2020. Nós temos aí a revisão, né, que é da aula de artes. Hoje nós vamos falar sobre o movimento suprematista, tá bom? E nesse movimento suprematista vão envolver vários outros subtítulos, tá certo? Então a gente vai entrar para explicar para vocês. Peguem o livro de vocês aí na casa de vocês, que é esse aqui, ó, igual da tia, tá certo? E abram aí na página 17. A tia vai começar a fazer a explicação para vocês, tá legal? Então vamos lá. Bom, pessoal, o que seria esse movimento suprematista? Onde ele teve início, em que ano começou, quem foram as pessoas responsáveis por ele. Então, a tia vai explicar tudo para que vocês possam entender. Esse movimento suprematista, ele teve início na antiga Rússia, no ano de 1913, com os artistas Casimiro e Vladimir, que foram dois grandes poetas, tá certo? Que se inspiraram nas principais características de obra, que seriam movimentos de interesses e formas e aparências exteriores da natureza. Seriam formas abstratas e geométricas. Eles observavam a natureza e eles criavam as suas obras em pequenas telas, e essas telas foram ganhando nome e renome, e com o passar do tempo ficaram muito conhecidas porque representavam fórmulas que, ao olhar, você se deparava com expressões que eles utilizavam da natureza, tá certo? Utilizando as fórmulas geométricas, tá certo? Todos os formatos daquilo que eles podiam encontrar aos olhos, eles se inspiravam e faziam suas pinturas. Diz aí também no livro de vocês que eles eram poetas antes, né? Eles eram pessoas que escreviam poesias, que são conhecidos como os poetas, e logo depois eles se interessaram pela arte, né? Eles se interessaram pela arte, pelo desenho, pela essa forma abstrata de ver as coisas, né? Abstrata é aquilo que você vê, mas não toca, e começaram a fazer aqueles desenhos, e começaram a dar sentido para eles. Muitos pintores, eles se inspiram de formas que muitas vezes a gente, que é leigo no assunto, que a gente não entende, a gente diz assim, nossa, que coisa feia, muitas vezes, né? Que a gente não está entendendo o que aquele artista ele quis passar. Mas todo grande pintor, por trás de todo grande pintor, existe um sentimento. E esse sentimento, na hora que eles colocam o pincel na mão, eles vão colocar para fora tudo que estão sentindo, tá certo? Então, fica bem claro para vocês que esse movimento teve início na antiga Rússia, no ano de 1913, né? Com os artistas Casimiro e também o Vladimir. E antes eles eram poetas, eles nem sempre foram pintores. Eles tinham outra profissão antes de serem pintores, tá certo? Aí fala também, né, como vocês acabei de explicar, que eles se inspiravam, no bem dizer da verdade, nas formas encontradas na natureza, tá certo? Vocês vão ver algumas imagens aí relacionadas a tudo isso que eu estou falando, grandes obras dele, porque ele pintou várias obras. No livro de vocês vão encontrar algumas, tá certo? Que representam esse movimento. E a tia vai passar essas imagens para que vocês possam observar e ter conhecimento sobre isso, tá legal? Bom, pessoal, aí vocês estão vendo uma das obras, né, que foram criadas por eles, né? Tem aí, ó, pelo Vladimir, certo? Foi feito no ano de 1916. Aqui está a foto dele, no ano de 1993. E ele chegou a falecer no ano de 1930. Esse aí era o famoso Vladimir Mayakovsky,
certo? E aqui tem outra obra também, ó, do ano de 1915. Observem aí essa obra também, que foi inspirada em fórmulas, certo? Essas fórmulas eles não poderiam tocar, mas eles conseguiam fazer com que as pessoas entendessem aquilo que eles estavam passando. A tia agora vai colocar outra para que vocês possam observar deles também. Aqui também, ó, tem outra obra dele, tá vendo? Essa obra, ela foi conhecida como Hieractic Suprematista Cross, do ano de 1920 a 1921, tá certo? Essa obra também foi dele. Aqui também tem outra, ó, que seria o Black Círculo, no ano de 1915, estão vendo aí? Ele fez várias obras, dentre as outras que vocês ainda podem pesquisar na internet e conhecer. Bom, pessoal, agora a gente colocou aí na página 25, né, onde nós vamos falar sobre voo e as formas. Vocês podem observar, né, ainda estamos no mesmo assunto que é sobre arte, só que nós mudamos a página, tá bom? Como diz aí, Alfredo Volpi nasceu em Lucca, na Itália, no ano de 1896. Quando ele tinha apenas 1 ano de idade, sua família veio da Itália em busca de melhores condições de vida, né? Devido às circunstâncias que eles viviam lá, de muitas guerras, né? Devido a muito sofrimento, seus pais decidiram migrar, vim de lá para cá em busca de uma condição de vida melhor, tá certo? E com 1 ano de idade, essa família veio para a cidade de São Paulo, que seria a primeira capital, onde eles iriam viver e permanecer vivendo para que seu filho, anos depois, conseguisse mostrar o seu talento, tá certo? Volpe começou sua carreira como pintor de parede, tá certo? Com apenas 19 anos de idade, ele começou a pintar artisticamente. Ele chegou em São Paulo com 1 ano, tá certo? E depois de 18 anos, com 19 anos, né, ele fez com que a sua carreira, a sua vontade de ser esse grande pintor começasse a surgir. Ele começou a colocar, fazer essas expressões artisticamente em muros, espalhando pelas cidades tudo aquilo que ele havia aprendido de uma forma simples e singela. Esse autor também, ele é um grande pintor, esse autor de grandes pinturas, ele faz também com que as suas obras sejam baseadas em formas, tá certo? Ele também utiliza as formas para expressar suas pinturas. Em 1953, Volpi ganhou o primeiro prêmio de melhor pintor brasileiro. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele começou a pintar, se expressar em grandes muros na cidade de São Paulo e algumas pessoas que são os olheiros, como chamam, né? Eles observaram que aquela pessoa que fazia aquelas pinturas, ele tinha um grande potencial. E aí eles decidiram que essa pessoa deveria ser chamada para participar de um concurso. E quando ele foi, se apresentou, ele automaticamente ganhou o prêmio de melhor pintor brasileiro, certo? Seus trabalhos retratavam as cidades e os subúrbios paulistanos. O que ele fazia? Ele desenhava pequenas cidades, desenhava aquelas casas que se encontram nas favelas, que eram chamadas, certo? Os barracos. Ele se inspirava no sofrimento das pessoas também, para que ele pudesse utilizar, tá certo? Aquele cenário aos olhos dele e fazer com que aquilo ali se tornasse uma grande obra de arte, certo? Então ele se baseava nisso aí. Os trabalhos dele eram baseados, né? Ele se retratava, ele se inspirava, na verdade, em cidades e em subúrbios paulistanos, né? Nesse cenário ele viveu e se inspirou por longos anos, e aí ele ganhou essa premiação e se tornou uma pessoa também importante, tá certo? Aí na página 25 de vocês também tem uma obra de arte dele, né, que é chamada de Construção Goticas,
tempera sobre a tela. Tem aí algumas formas, a gente pode ver no fundo como se fosse um triângulo, uma pirâmide, e na frente tem algumas bandeirolas, né? O formato de umas bandeirolas que vocês também podem observar. Cada pessoa, quando vê uma obra, ela tem um olhar diferente. Muitas vezes, como eu disse para vocês, tem pessoas que veem uma coisa feia, mas para eles que entendem, aquilo ali é chamado de obra, né? Uma obra de artes, né? Então, eles veem dessa forma, tá certo? Então, a tia agora, de acordo com o que a tia explicou tudo bem direitinho, né? A nossa explicação sobre Volpe e as formas e o movimento suprematista termina por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido tudinho, que cada um teve a sua época, cada um teve seus participantes, cada um teve suas datas para acontecer. E eu gostaria que vocês pegassem o trabalho de vocês, que a tia vai fazer a leitura e a explicação dele, tá certo? Então vamos lá. Bom, o trabalho de vocês só são 5 questões, cada questão vale 2 pontos, certo? Se eu tiver com a alternativa, de acordo com a pergunta, tiver a resposta bem direitinho, tá certo? Cada questão valerá 2 pontos. Aqui diz, primeira questão, onde teve início os movimentos suprematistas? Primeira pergunta da primeira questão. Segunda, e em que ano ocorreu este fato, certo? Este movimento. Lembra que a tia falou que foi em tal lugar e aconteceu em tal tempo. Se esqueceu, volta lá no livro, na página 17, leiam novamente, que vocês vão ler e vão se lembrar, tá bom? E vão ver lá também as respostas. Segunda questão. Quem foram os artistas que participaram do movimento suprematista? Foram aqueles 2 que a tia até colocou aqui no quadro, tá certo? Agora diz assim na quarta questão. Fale um pouco sobre Alfredo Volpe. Exatamente, o Alfredo Volpe, né? Ele nasceu, como a tia acabou de falar, em Lucca, na Itália. Você vai falar um pouco sobre ele e a vida dele em si, tá certo? Vocês têm aí 3 linhas, não é obrigado a ocupar as 3 linhas, mas vocês vão falar um pouco. A quinta questão está dizendo o seguinte, como Alfredo Volpe começou a sua carreira? Aí vocês vão dizer que ele começou, tá certo? Tal ano, fez algumas coisas, aí vocês vão relatar de acordo com o que a tia explicou e também tem lá no livro. E a segunda parte diz assim, e a partir de que idade ele começou a pintar artisticamente? Primeiro vocês vão dizer como Alfredo Volpe começou a sua carreira e depois vocês vão dizer com que idade ele começou a pintar artisticamente. Pronto, a tia já leu as 5 questões, já explicou todo o conteúdo. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido tudo direitinho, tá bom? E que vocês tenham uma ótima aula, que vocês possam depois dessa aula, conseguir pegar o trabalho de vocês e logo em seguida poder responder essas 5 questões, porque estão bem fáceis, tá bom? Um super beijo e tchau! O Volpe é um artista que nasceu na Itália, mas ele morou a vida inteira no Brasil. Ele nasceu em 1896, veio com a família para o Brasil pequeno e foi criado aqui num momento em que São Paulo era uma misturada de imigrantes italianos que estavam aqui morando. Quando ele começou a trabalhar, o Volpe na realidade era um pintor decorativo, ele fazia as decorações dos casarões. Mas a partir dos anos 1914, ele começa a fazer um trabalho dele mesmo. Esse trabalho aqui é um trabalho dos anos 20 já, finalzinho de 20, em que a gente já vê que ele era um artista excepcional, com um colorido maravilhoso, ainda fosse um artista um pouco clássico, né? Aqui a gente vai percebendo que ele vai começando a simplificar as formas, ele vai apurando a forma um pouco à maneira do Cézanne. E aqui a gente tem um trabalho
que é um trabalho que ele fez em Itanhaém, porque a mulher dele fica doente e tem que morar em Itanhaém, e ele começa a visitá-la nos fins de semana. E isso faz uma mudança muito grande no trabalho dele. Quando o Volpi começou a visitar Itanhaém, tem uma mudança muito grande no trabalho dele, mudanças, na verdade, de duas ordens. Uma é a luz, porque a luz de Itanhaém, a luz do local, é uma luz muito leve, muito limpa, e ele é impregnado por isso. E a segunda mudança fundamental é que ele muda da pintura a óleo para a têmpera. A têmpera é uma tinta muito antiga que se faz, na verdade, com ovo, mistura o pigmento no ovo. E ele usava, inclusive, um pouquinho de cravo, de essência de cravo, para tirar o cheiro do ovo. Então, os trabalhos dele tinham um cheirinho de cravo. E aí, então, aqui ele vai começando, aqui ele vai para Ouro Preto. Esse é um trabalho que ele fez em Ouro Preto, e ele muda também, que ele começa a deixar de fazer um trabalho de pintura de observação e ele começa a pintar de memória. Então, quando ele começa a pintar de memória, usando a têmpera, o trabalho dele ganha uma outra volumetria. Em 1953, o Volpi participou da Bienal de São Paulo. Ele participou com uma série de trabalhos muito semelhante a essa, que é esse trabalho bastante simplificado das fachadas. E houve um crítico internacional que estava participando do júri, que era o Herbert Reed, e esse crítico internacional se apaixona pela obra do Volpi, e o Volpi então recebe o prêmio de melhor pintor nacional, juntamente com o de Cavalcanti. Quando ele recebe esse prêmio, perto disso ele recebe um convite para participar da primeira exposição de arte concreta, porque estava se formando com muita força no Brasil o grupo dos concretistas que se apaixonam pelo trabalho do Volpi. E ele fica tão encantado com essa participação que ele tem uma fase que é chamada da fase concreta do Volpi, onde ele elimina completamente a figura. Então aqui a gente tem uma sequência e a gente tem também nessa parede de cá uma outra sequência dessa série chamada série concreta do Volpi. Só que ele não é um verdadeiro concretista, então ele mantém a pincelada, que na verdade os concretistas queriam uma pintura lisa, sem calor nenhuma, sem traço humano. E o Volpi, naturalmente, como era um italiano emocional, não concordava com isso. Então ele mantém a pincelada, o sabor da pincelada em toda a fase dele concreta. Um pouco antes dele começar essa fase concreta, o Volpi ele foi uma vez para Itanhaém, e quando ele chegou em Itanhaém, ele chegou e tinha uma festa de São João. Então ele viu a cidade inteira enfeitada com bandeirinhas, e ele se encantou com as bandeirinhas, e ele começa então a fazer as bandeirinhas. Primeiro, as bandeirinhas nas fachadas. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma festa de São João dele, ele mostrando as bandeirinhas, os enfeites, o mastro de São João. Esse é um trabalho dos anos 50, e aqui é um trabalho que está ao lado, já é um trabalho dos anos 70, porque o Volpi reiteradamente retomava temas dos quais ele gostava. E, ao mesmo tempo, a pincelada dele vai variando. Em algumas telas, no caso dessa, ele trabalha com uma pincelada quase explosiva. Em outras, como é o caso desse trabalho que você está vendo aqui, ele trabalha com uma pincelada totalmente horizontal. Então, o trabalho dele tem vários elementos a considerar. Tem a composição, tem a cor e tem a pincelada. Então, ele continua fazendo as bandeirinhas e vai acabar chegando no devaneio da cor.
Olha, a exposição do Volpe, que está sendo apresentada aqui na Galeria Almeida Daily, é uma oportunidade absolutamente rara que está sendo oferecida à população brasileira e paulista. Porque essas obras, elas estão na casa de 30 colecionadores, foi uma trabalheira juntar, as obras são obras muito importantes, muito caras, é um trabalho assim dificílimo você conseguir juntar todas as obras. Então é uma oportunidade imperdível para os paulistas. E aí um dia pergunta para ele, mas Volpe, você fala tão pouco? Aí ele diz assim, eu não falo, eu pinto. Oi, galerinha, a tia tá aqui de volta, veio gravar um vídeo para vocês, lembrando que hoje é o dia do meio ambiente, dia 5 de junho, onde a gente comemora o dia do meio ambiente. Como nós sabemos, o meio ambiente é um local onde vocês devem ter todo aquele cuidado, assim como vocês cuidam de vocês. Nós devemos cuidar das plantas, nós devemos cuidar do nosso lar, nós devemos cuidar da nossa escola, nós devemos cuidar das ruas, das cidades onde moramos, nós devemos cuidar do nosso planeta Terra, pois se nós não cuidarmos, acontecerá uma desgastação de tudo que nós vivemos aqui e fazemos até hoje. E no futuro poderá até faltar oxigênio. Caso vocês tirem plantas, replantem novamente, pois vocês sabem que nós respiramos o oxigênio, o ar vem das plantinhas. A tia vai ler para vocês um poema que fala exatamente sobre isso. A árvore que dá sombra e dá frutos, a baleia que vive a nadar pelo mar, a cachoeira que vive a vida a correr, o dinossauro que viveu milhões de anos atrás, a ecologia que é a ciência que estuda a vida, a figueira, que é uma árvore frondosa e faceira, a girafa, que é percussora de uma garrafa, o hipopótamo, que é pesado e gosta de água, o índio, que vive na aldeia e na mata, o jacaré, que rasteja devagar e sabe nadar, a laranja, que guarda o suco saboroso, o mar, que é imenso e é salgado. A natureza que nos encanta com a sua beleza. O ozônio que protege a terra. O planeta que vive a vida a girar. O coati que tem a cauda comprida como anéis e pelos pretos. O rio que corre para o mar como quem vai se atrasar. A selva que é um lugar habitado por animais selvagens. O vento, que é o ar em movimento. E, deixando essa mensagem para vocês, eu espero que vocês entendam que o nosso planeta, ele precisa ser salvo. Ele precisa ser salvo dessa destruição, desse desgaste, dessas queimadas, dessa poluição dos rios que os homens estão fazendo, estão destruindo também. Os peixes que necessitam daquele rio, o jacaré também que necessita daquela água, as cobras. Posso falar de todos os animais que necessitam da vida no meio ambiente. A tia vai deixar essa mensagem para vocês, que vocês possam refletir nas ações que vocês cometem durante todos os dias na casa de vocês, fora da casa de vocês em relação ao planeta Terra. E fica essa mensagem: cuidem, preservem e amem assim como vocês amam cada um dos familiares de vocês. Depois que a tia terminar esse vídeo, a tia vai voltar e vai passar um exercício para vocês. Vai ter uma imagem de outro vídeo que a tia vai passar sobre o meio ambiente e depois a tia vai voltar para fazer uma experiência com vocês aqui ao vivo. Beijo!
Bom, pessoal, agora como a tia prometeu, voltou e a tia vai ensinar pra vocês como vocês podem fazer uma muda de um pezinho de feijão. O que é que vocês vão precisar aí na casa de vocês? Deixa a tia só empurrar um pouquinho aqui a câmera, tá? Pra ficar mais longe. Vocês vão precisar de um recipiente, tá? Pode ser de plástico, de vidro, o que vocês tiverem. Nesse recipiente, vocês vão colocar algodão, tá? Vão colocar o algodão dentro da vasilha, ó, revestindo todo o fundo aonde vocês vão colocar. Depois que vocês colocarem esse algodão dentro, vocês vão arranjar feijão, a sementinha de feijão, ó. Certo? Deixa eu te aproximar para vocês verem. A sementinha de feijão. Esse feijão, vocês vão colocar em cima desse algodão, tá? Coloquem bem em cima do algodão, para não cair fora. Depois que vocês fizerem isso, ó, colocaram a sementinha dentro, vocês vão precisar de água. Vocês vão molhar, tá? Vão colocar um pouco de água e vão deixar em um lugar onde possa levar cedinho a luz do sol, tá? E todo dia a gente vai acompanhando o que vai acontecer com esse feijãozinho. Vocês vão fazer um registro. Eu gostaria que vocês plantassem essa mudinha hoje e vocês vão na matéria de vocês de ciências no caderno e vão fazer um registro sobre hoje, dia 5 de julho. O que seria um registro, professora? Vocês vão fazer anotações desde hoje do que vai acontecer com esse feijão dentro da vasilha aqui e o algodão. Ah, tia, amanhã é dia 6, é sábado. Aí eu vou lá, vou olhar o que aconteceu com o meu feijão, tá certo? Aí você vai anotar, hoje eu observei que dentro da vasilha está acontecendo isso, isso e isso. Vocês vão observar esse processo durante 5 dias, certo? Vão anotar tudo no caderno para mim. E daqui a 5 dias, hoje é dia 5, sexta-feira, vai passar sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Quando for quarta-feira, vocês vão me dizer o que aconteceu com o feijãozinho de vocês. Vão postar a foto com esse registro desde hoje, ó, marquem bem essa data, dia 5 de junho, vão pegar o caderno de vocês e vão observar. E para cada dia vocês vão colocar a data e o que aconteceu com esse feijão de dentro da vasilha, tá bom? Terminando isso aí, vocês postem a foto para que a tia veja o que aconteceu. Se quiserem bater foto da vasilhinha todo dia também, para eu observar como é que tá acontecendo, mandando para mim no privado, para não encher o grupo, a tia também vai ficar agradecida, tá legal? Agora, a tia vai ficar por aqui. Desejo para vocês que hoje vocês tenham aprendido a importância do meio ambiente, que existem vários tipos de ambiente, mas que a gente tem que ter o mesmo cuidado com todos eles, porque nós dependemos deles para sobreviver, tá certo? A tia deixa um forte beijo, um abraço para que vocês possam desfrutar-se de um final de semana maravilhoso e um bom descanso. E eu queria deixar mais um recado. Segunda-feira, dia 8, ó, segunda-feira, dia 8 de junho, a gente vai voltar a se encontrar, eu e os pais de vocês, lá na escola, para que eles possam ir pegar uma atividade relacionada ao dia de hoje, que é o dia do meio ambiente, e o roteiro que se iniciará da próxima semana. Então, fica o recado, segunda-feira, dia 8, os papais ou as mamães se dirigir à escola para pegar essa atividade que estará dentro da pasta e o roteiro da próxima semana. E entregar os trabalhos que vocês já devem estar concluindo, tá bom? Pois um super beijo, um bom final de semana. E a tia fica por aqui dizendo que a saudade está cada vez, ó, maior. Mas Deus, ele também é maior e vai nos livrar e proteger e cuidar de todo mal, tá? Um super beijo e tchau.